quarta-feira e retirar uma cópia da primeira sequência de todos os fatos da vida de Cristo, já que nós estamos estudando todo o Novo Testamento e, em primeiro lugar, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos junto, tá bom? Eu fiz aqui a fonte de onde eu tirei foi a Bíblia de Estudos Thompson. E, pessoalmente, junto com a Bíblia de Estudos Vida Nova, eu considero as duas melhores Bíblias de estudo hoje no Brasil. Então, Bíblia de Estudo Thompson, estou fazendo propaganda mesmo, sem ganhar um centavo, né? Ela deve estar num preço salgado, não é simples. E se você já está começando a ter, como eu, pequenos problemas para ler o texto, ela já tem maior e o preço é um pouquinho mais salgado. Amém? Mas vale a pena ter. Vale a pena ter. Estou falando sério. Bíblia de Estudo e Referência Thompson, versículos em cadeia temática, maravilhosa. E aí eu tirei cópia, não é crime, graças a Deus, da primeira parte da vida de Cristo. Eu tirei cópia, tá certo? Você me ajuda, filho? Você é meu diácono hoje, por gentileza. Entregue para os irmãos, tá bom? Muito obrigado, meu filho. E eu tirei cópia para os irmãos, para que os irmãos possam ver de onde, uma das fontes, nós estamos retirando, para que os irmãos acompanhem. E aí os irmãos têm exatamente toda a sequência histórica sobre a vida de Jesus, tá? Agora, não nego também que esta obra aqui, da editora Vida, a Bíblia em ordem cronológica. A Bíblia em ordem cronológica. Então pega do Gênesis ao Apocalipse, só que em ordem cronológica. Os textos estão, então, na sequência. Então, o que essa Bíblia faz? Por exemplo, você que acabou de receber esta xerox, olha que interessante. Você tem aí, chave do esboço da vida de Jesus e harmonia dos evangelhos. Tá aí em cima, tá vendo aí? Todo mundo já recebeu? Todo mundo já recebeu? Tá faltando ali, né? Os irmãos. Você pode ver de forma muito clara. Tá aí, 4.328. O que significa 4.328? Significa que esse é o estudo 4.328 dessa Bíblia. É a referência 4.328. É uma Bíblia fenomenal, extraordinária, maravilhosa. E você está só com a primeira página. Ainda tem mais 6 páginas só da vida de Cristo. Tá? E daí você pode ver de forma bem direitinha a pré-existência de Cristo, depois o Cristo e as profecias, e aí vem, em primeiro lugar, o Cristo na obscuridade, ou seja, são aqueles anos de preparação de Cristo. Aí vem o Cristo que ministra, ano 1, ano da inauguração. E aí o ano da inauguração foi exatamente o conjunto de estudos que nós demos para os irmãos, encerrando-se quarta-feira passada com o pastor Heber na vida de João Batista, a quem agradecemos todo o trabalho realizado. Amém? Vamos então para o segundo ano de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós vimos, amados irmãos, já que recordar é viver, na nossa última lição, Jesus tem, após subir de Jerusalém,
ele tem 2 dias com os samaritanos. Ele conversa com a mulher samaritana e ele fica exatamente 2 dias com os samaritanos e ele vai, conforme a seta, acho que você está conseguindo identificar, ele vai para Caná da Galileia. Lá em Caná, os irmãos se lembram perfeitamente que ele chega, ele cura o filho do oficial do rei, e isso promove muito mais sua fama, não obstante ele já ter sido conhecido em Jerusalém durante a sua primeira estada em Jerusalém, por causa do número de milagres. E aí nós temos, amados irmãos, ele voltando para casa, para Nazaré. E quando ele está em Nazaré, algo desagradável acontece. Ele vai na sinagoga, ele resolve abrir a Bíblia em Isaías, ele lê um texto que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar, falar aos perdidos e etc. E o grande problema foi, quando ele fala isso, os judeus dizem: não é possível que esse moleque está querendo se chamar de o Messias. Resultado, pau nele, óbvio. Vamos matar. Porque naquela época o contraditório se exercia de forma muito rápida. Você ouvia a pessoa, você não gostou do que a pessoa falou, você ia e matava. Simples, absolutamente simples. Levem Jesus ao cume do monte para tentar matar. Ainda bem que o Senhor Jesus, ele simplesmente é bastante forte em razão de ser carpinteiro, e ele consegue se desvencilhar da multidão, e aí ele se muda para onde? Como lemos, ele se para Cafarnaum. Ele se muda para Cafarnaum. E o que eu acho interessante é que quando começa agora o 2º ano dele, que é chamado pelos historiadores de ano da popularidade, você vê que Jesus está aqui em Cafarnaum, ele estabelece a sua casa e a sua moradia. E no exato momento que ele está aqui, ocorrem 2 grandes fatos que nós vamos trabalhar hoje. Em Cafarnaum, o próximo evento histórico foi a pesca miraculosa e o segundo chamado dos seus discípulos. Vamos, por gentileza, para que os irmãos vejam na palavra do Senhor em que parte nós estamos. Abra comigo em Mateus capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 4. Nós vamos ler os textos referentes à lição de hoje e depois vamos explicar os fatos a todos os irmãos. Então, Mateus capítulo 4, a partir do versículo de número 13, diz assim. Mateus 4, versículo 13. Vamos juntos. Diz assim: saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que ia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Interessante como Mateus narra o fato, né? Ele narra como se nada tivesse acontecido na vida de Jesus, como se ele naturalmente tivesse saído ali, de Nazaré, e tivesse ido para cá. Foi que expor livre e espontânea vontade, mas graças a Deus pelo livro de Lucas, que vimos na última aula, que narra que não foi bem assim. Ele, na verdade, foi expulso e ainda tentaram matar Jesus nascimento, lá em Nazaré. Por isso que ele foge e vai para Cafarnaum. E aí se cumpre, quando ele chega em Cafarnaum, algo fantástico. Se cumpre o que está em Isaías. Ou seja, se você parar e pensar, está vendo ali Cafarnaum bem destacado? Está do lado do mar da Galileia. É uma região, obviamente, de pescadores, uma região marítima,
E as regiões marítimas e de pescadores, elas infelizmente guardam em si problemas sociais e estruturais muito grandes. Para que você tenha uma ideia, são locais onde a prostituição é muito maior, são locais onde a miséria é muito grande, são locais onde, infelizmente, o diabo se aproveita bastante, bastante mesmo. Se você for ao cais hoje, ali do Porto de Santos, você vai ver que coisa horrível é aquele local. Se você for ao cais de Recife, Salvador, qualquer cidade litorânea, é muito difícil a vida ali. É muito difícil. Tanto é que estamos estudando 1 Coríntios, e a cidade de Corinto era uma cidade que também tinha um porto muito grande. E daí a possibilidade de vida muito promíscua. Porque você recebe ali gente de tudo que é canto, você recebe pessoas de todas as etnias, e você tem, infelizmente, as pobres mulheres que estão marginalizadas da sociedade, vendendo exatamente seu corpo. Para que você, Rubens, veja o que era Cafarnaum, a moralidade que está em Cafarnaum, a descrição é terra de Zebulon e de Naftali. Por que terra de Zebulon e de Naftali? Porque ali em cima, parte da Galileia, foi dada a Zebulon, a Naftali. E olha que interessante, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. Olha a descrição de Cafarnaum. O povo que vivia o quê? Irmãos, não é uma descrição simples. É gente que estava acostumada a viver sob influência maligna. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Que luz? Jesus. E sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Ou seja, era um local tão desesperadoramente baixo e vil e perigoso que a morte fazia sombra. Já imaginou você viver num local desse? A morte fazia sombra. Para que você tenha uma ideia do que é esta região, você pode comparar com as favelas do Rio de Janeiro. E eu não sei se nossos vídeos chegam até os irmãos, alguém no Rio de Janeiro está assistindo, mas se estiver assistindo, saberá perfeitamente do que estou falando. Né? Toque de recolher, bala para tudo que é lado, perigo em todos os sentidos, milícia dominando, Estado ausente. Então foi esta região para onde Jesus foi. E o que é interessante é que no versículo de número exatamente 16 diz assim, então continuando. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Aí vem o versículo 18. E andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado o quê? Guarde isso. E seu irmão o quê? André. E eles estavam lançando redes ao mar, pois eram o quê? Pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. E no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o quê? O seguiram. E indo adiante, quer dizer, primeiro ele pega Simão e André, chama eles, largam tudo e vão atrás de Jesus, e indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Interessante, né? A narrativa. Agora vamos para o livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Em Marcos, capítulo 1, a narrativa é mais simples ainda, mais enxuta, mais direta e objetiva, e diz assim. E andando, capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1, versículo 16.
E andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de quê? Homens. E no mesmo instante eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando suas redes. E logo os chamou. E eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Agora vamos para Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Versículo 1 em diante, irmãos, juntos na leitura da palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Lago de Genezaré é o mesmo Mar da Galileia. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do largo 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E então sentou-se e do barco ensinava o povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E disse a todos: lançai as redes para a pesca. E Simão respondeu: mestre, passamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros nos outros barcos para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Tiago e João, o quê? Sócios de quem? Simão. E Jesus disse a Simão: não tenhas medo. De agora em diante você será pescador de homens. E então arrastaram os seus barcos à praia e deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Amados irmãos, eu sei que o texto que acabamos de ler, ele tem ares absolutamente sobrenaturais. Absolutamente sobrenaturais. E é muito interessante, porque você, ao pegar agora sobre a vida de Cristo e a descrição, você vê perfeitamente o seguinte: Jesus indo a Cafarnaum, e num daqueles momentos que ele está em Cafarnaum, a Bíblia diz que ele faz a pesca miraculosa e chama os seus discípulos. E aí a pergunta que se faz é o seguinte: mas espera aí, pastor, como assim faz a pesca miraculosa e aí chama os discípulos? Os discípulos não já acompanhavam Jesus desde o seu primeiro ano? Como é que ele chama aqui de novo os discípulos? Porque, pelo que nós lemos, os discípulos acompanharam Jesus em todos os momentos. Que história é essa de que ele chama aqui pela segunda vez os discípulos? Irmãos, o centro desta nossa aula hoje é o Mar da Galileia. E o Mar da Galileia deve chamar nossa atenção por uma razão extremamente simples. Que razão é essa? Se você parar e pensar, simplesmente a maioria das mensagens dos milagres
E dos grandes acontecimentos na vida de Cristo ocorrem exatamente nesta região, chamado Mar da Galileia. Em primeiro lugar, pense comigo sobre esse local. Como o próprio nome já diz, o Mar da Galileia fica na região da Galileia. Óbvio, né? Óbvio. Aqui está a região da Galileia. E é interessante que a região da Galileia, ela se situa bem distante da capital, que é Jerusalém, onde ficava a Judeia, e entre a Galileia e a Judeia, a região de Samaria. Ali está o Mar da Galileia. Segunda observação sobre ele, é que a província da Galileia, ela se distanciava de Jerusalém, que está aqui embaixo, cerca de 100 quilômetros. E apesar de ter o nome de mar, e aí você pensa, é água salgada, com todas as características de um mar, na verdade é um lago. É um grande lago com água doce. E que tem água doce porque recebe essa água do Rio Jordão. Eu sei que os irmãos talvez não acreditem, porque parece que está caindo, né? Mas escutem, o Rio Jordão, geograficamente, ele é mais alto, a água vai caindo e vai formando o Mar da Galileia e aqui o Mar Morto. Então, olha que interessante. É muito interessante isso, porque é água doce e recebe águas do Rio Jordão. E por fim, todo o Mar da Galileia aqui é composto também em razão de montes que ficam aqui do lado, principalmente o Monte Hermon. Olha que interessante. Além disso, também é trazida pelas chuvas a neve dos cumos dos montes que o cercam. Olhe para cá. Olha que interessante. Aqui está aquele mapa, vou voltar, é esse mapa aqui, só que pelo aspecto dos montes. Hermon é um monte, Carmelo é outro monte, Tabor, outro monte. Quem fez o mapa até colocou bem elevadinho aqui, ó, tá? O monte. E se você parar e pensar, aqui, ó, aqui está o Mar da Galileia. Ele, além de receber água do Rio Jordão, ele também recebe água do Monte Bazã, do Tabor e do Hermon, principalmente do Hermon. Como assim recebe água? Olha que interessante. Fica muito frio e lá em cima neva. E, obviamente, quando vem um calor, as águas descem, fornecendo a ele, não só pela evaporação, mas pela liquefação, também água. Dá uma olhadinha no tamanho do Monte Hermon. Olha que interessante. Vamos lá, funcione. Aqui, isso. Olha o tamanho da criança. Olha o Monte Hermon. Deixa eu identificar para os irmãos. Olha o tamanho da criança. Aqui embaixo, o Mar da Galileia. Então, você tem um mar que é pescosíssimo, ou seja, com muitos peixes. E a viabilidade de uma renda muito grande. Olha que fantástico isso. Pense comigo. Aqui está uma foto maior do Mar da Galileia. Olha o tamanho disso, irmãos. Ele tem exatamente 21 quilômetros de extensão. Extensão é isso aqui, ó. 21 quilômetros. E ele tem exatamente 12 quilômetros largura, ó. Olha aqui a largura. Pense no tamanho do mar. Olha as cidades que estão ao lado. Cafarnaum, Genezaré, Betsaida lá em cima, Magdala, Tiberíades aqui. Está vendo o tanto de cidade ao lado? É porque estas cidades sobreviviam exatamente da atividade que se produzia aqui nesse mar. E o que é interessante é que
no tocante à profundidade, ele podia chegar a 230 metros. Você entendeu porque quando veio aquela tempestade, os discípulos disseram, Jesus, nós vamos morrer. Porque o mínimo era 20, o máximo 230, engolia qualquer homem. Peixes enormes por ali, adeus. Então, olha que interessante. Jesus estrategicamente, pense comigo, ó. Jesus estrategicamente, ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, e ali ele traz os seus primeiros discípulos. Traz os seus primeiros discípulos de forma definitiva para ele. Ah, pastor, agora eu estou com dúvida. Eu estou com dúvida porque na última aula eu aprendi que Jesus sai de Nazaré e vem para cá. Aqui, ó. Aqui ele é batizado por quem? João Batista. E batizado, ele imediatamente desce para cá. Está acompanhando rapidinho? Quando ele desce para quê? Ser tentado pelo diabo. E aí ele volta. Quando ele volta, o que acontece? João Batista o apresenta. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado o quê? E no outro dia, João Batista fala de novo dele. E 2 discípulos de João Batista saem para quê? Para quê? Para ir atrás de Jesus. Pega comigo a palavra de Deus em João. Deixa eu te relembrar isso. Olha que interessante. Quando você pega João, deixa eu pegar aqui bem direitinho. João capítulo 1, versículo 33. Versículo 33. E no dia seguinte, João, exatamente nesse momento, João estava ali, novamente com seus discípulos, quando Jesus passou e ele grita, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Eram discípulos de quem? João. E passaram a seguir a quem? Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que 2 discípulos o seguiam, perguntou, o que vocês querem? Aí eles olham para Jesus e dizem, Rabi, que significa mestre? Onde estáis hospedado? Jesus disse, venham e vejam. E eles foram. Por volta das 4 horas, e ficaram com Jesus até a 10ª hora daquele dia. Vamos lá, quem eram os discípulos? Vamos juntos? Versículo 40. André, irmão de quem? Olha para cá. André vai atrás de Jesus nesse momento. E depois que Jesus vai morar em Cafarnaum, quem Jesus chama? Pedro e André. Agora, o outro discípulo aqui, não dizem o nome dele. Só diz que André. André e um outro. Os grandes intérpretes dizem que aqui é João, porque João descreve com tanto detalhe que talvez seja João. E aí, o que acontece? Depois que passaram o dia com Jesus, olha o versículo 41. O primeiro que encontrou foi Simão, seu irmão, e aí André falou a Simão, achamos o Messias. Levaram até Cristo, e Jesus, quando olha para Simão, diz, tu és Simão, mas tu serás chamado o quê? Aí no dia seguinte, que já tem esses 3 com Jesus, imediatamente Jesus está passando, encontra Filipe, e Filipe simplesmente o segue. Filipe vai e fala para Natanael, e Natanael diz, olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse, vem rapaz, vem e ouve. Jesus tem uma conversa com ele, e Natanael, em menos de 5 minutos, está chamando Jesus de Filho de Deus. Agora raciocine comigo, presta atenção. Olha que interessante. Isso tudo acontece aqui. Antes de Jesus se mudar para Cafarnaum. Agora, vamos lá. Vem os primeiros discípulos.
Aí a Bíblia diz que Jesus resolve retornar a Nazaré, e quem vai com Jesus para Nazaré? Os seus discípulos. Tanto é que, após ir para Nazaré com seus discípulos, Jesus simplesmente sai de Nazaré e vai para Caná, onde ele faz o primeiro milagre. Primeiro milagre. Transformar a água em o quê? Quem está com Jesus em Caná? Os seus. É só pegar João direitinho que você vai ver isso. Pegue, por gentileza, o versículo de número João capítulo 1, versículo 3. Desculpe, João capítulo 2. Que João capítulo 1? Versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e quem? Quem? Seus discípulos também estavam lá. Aí os discípulos viram o quê? O milagre. Aí Jesus pega, depois de fazer o milagre, Jesus imediatamente sobe para Cafarnaum. E a Bíblia diz que sobe ele, a família dele e os o quê? Discípulos. Aí vamos juntos. Depois os irmãos leiam João 1 todinho, 2 todinho, você vai ver que os discípulos acompanharam Jesus. Aí ele desce de Cafarnaum para Jerusalém para a sua primeira Páscoa. E ele tem a primeira Páscoa aqui e ele purifica o templo. Quando ele purifica o templo, ele faz milagres públicos, ele dá os primeiros ensinos e adivinha quem está do lado de Jesus? Os seus discípulos. Aí ele tem a conversa com Nicodemos, se lembra? Depois da conversa com Nicodemos, aí o que acontece? Olha que interessante, ele está aqui em Jerusalém e a Bíblia diz que ele vai aqui, ó, pro lado aqui, onde tinha muitas águas, e adivinha o que Jesus faz? Jesus começa a batizar com os seus o quê? Discípulos. Nós lemos o texto para que os irmãos vejam direitinho onde nós estamos. Você pode exatamente pegar João capítulo 3, versículo 22, diz assim: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo e batizava com eles. E a narrativa segue, porque Jesus, quando fica sabendo de dois fatos, quando ele fica sabendo que os fariseus, que estavam doidos para matar João Batista, já sabiam que ele batizava mais gente, e quando ele fica sabendo da prisão de João, a Bíblia diz que ele sai correndo e volta para onde? Para a sua cidade, ele volta para Galileia. E ele, para voltar para Galileia, ele passa pela região de Samaria, e lá ele fica na cidade de Sicar. Lá ele tem um encontro com quem? Com a mulher, o quê? Quem foi comprar comida para ele enquanto ele falava com a mulher samaritana? Aí eu não preciso mostrar o texto, né? Os discípulos continuam acompanhando. E o que é interessante é que chegam nessa hora perto de João Batista e começam a falar para João: olha, ele tem mais discípulos que você. João disse: importa que ele cresça e eu diminua. E aí Jesus fica 2 dias com os samaritanos e aí chegamos aonde eu comecei na aula. Depois que ele fica 2 dias com os samaritanos, ele sai de Sicar e vai para onde? Caná da Galileia. Lá ele cura quem? O filho do funcionário do rei. E ele vem para Nazaré, aonde ele é expulso e tentam matá-lo, pelo que ele falou na sinagoga. E aí ele se muda para onde? Para Cafarnaum. E agora o texto me diz que quando ele chega em Cafarnaum, ele vai chamar quem? De novo, quem? Os seus o quê? Então quem eram os discípulos que estavam com ele?
quem era. Irmãos, Jesus aqui, ele tem tanta gente em cima dele, que ao lermos Lucas 5, ele vai andar agora aqui, pelo mar da Galileia, e é uma multidão tão grande em cima dele, que ele diz, bem, tenho que falar para essa multidão. Aí vem o texto que lemos. Aí Jesus pega, entra num barco, que era de quem? Que estava a pés? Uai, mas Simão Pedro não estava com ele? Como é que Simão Pedro estava pescando? André não estava com ele? Como é que estava pescando? João e seu irmão não estavam com ele? Como é que está pescando? Olha que interessante isso, né? Aí ele fala à multidão, aí ele diz, Pedro, vai lá para o fundo. E olha que isso aqui é fundo, 230 metros. Pode jogar na parte direita que vem peixe. Veio tanto peixe que ele teve que gritar para João, que era sócio com ele no negócio, grita para João e diz, João, vem, que tá tudo aqui. E quase que os dois barcos vão a pique. Uai, quem é que estava com Jesus durante todo esse tempo? Vamos responder isso? Engraçado como a Bíblia tem detalhes. Vamos juntos? Olhe para cá. Eu chamo sua atenção para esse fato aqui. Veja, por gentileza, aqui em cima. Essa é toda a área hidrográfica de Israel. Você tem aqui em cima o querido Rio Jordão, que era o rio principal, de onde nascia tudo. Você tem o Mar Morto, perto de onde? Jerusalém, ali embaixo. E você tem o mar da o quê? Galileia. Jesus, ele vive sua vida inteira aqui em Nazaré. Aí ele desce, trabalha aqui em Jerusalém, e ele volta, e ele tendo 3 anos, ele resolve ficar bem aqui em Cafarnaum. Por quê? Pastor, é tanta pergunta que agora eu já estou confuso. Eu, a partir de agora, começo a responder as perguntas. Olhe para cá, meus irmãos. Por que aquele local era tão precioso? Ó, vou voltar aqui, ó. Eu peguei, destaquei aqui, e agora eu estou ampliando aquela figura pequena. Está vendo ali o Mar da Galileia? Irmãos, Jesus não tinha 3 anos e meio para fazer a modificação da destruição que o homem vinha fazendo há 4.000 anos? O que ele tem que fazer? Ele tem que simplesmente ir para as grandes festas, onde estão todos, aproveitar-se dos milagres, mas ele tem que estrategicamente ir aonde está o povão. E me diga onde está o povão. A população maior era em Jerusalém. Não era? Era não. A população maior era aqui. Você está no deserto. Você está com gente que precisa de quê? De água para viver. Por que israelenses e palestinos brigam até hoje? É porque amam o deserto? Não. Aqui do lado estão as colinas de Golã. Irmãos, é por causa de água. É petróleo o motivo da briga? Não, é água. O que Jesus faz estrategicamente? Jesus estrategicamente vem morar em Cafarnaum, que é exatamente aqui, ó. Exatamente aqui. Em primeiro lugar, por causa da economia. Como assim por causa da economia? Nos dias de Jesus, o Mar da Galileia era um importante polo de pesca. Ou seja, daqui saía dinheiro. Como é que se ganhava dinheiro na antiguidade, na época de Cristo? Ou você era dominador, ou você era do Império Romano e tomava dinheiro dos outros por imposto, ou então você era dominado e aí ia ter que fazer o quê? Trabalhar feito maluco
para ver metade do seu dinheiro ser roubado pelo dominador e a outra metade, o que sobrasse para você, seja o que Deus quiser. Então, esta época aqui, que dava dinheiro em Israel? Deserto dá dinheiro. Hoje deserto dá dinheiro. Hoje conseguem plantar e colher tudo no deserto. Mas na época, deserto dava dinheiro. Não. Ou você ia para o local onde tinha água, ou você morria de fome. Ou então você estava em Jerusalém, no centro político, administrativo e religioso. Jesus vem para cá, em primeiro lugar, porque aqui tinha muita gente. Segundo lugar, aqui havia a maior indústria pesqueira da época. E óbvio, isso aqui trazia muito dinheiro. E aí, terceiro lugar, o lago era conhecido em razão da quantidade dos seus peixes. Só nesse lago você tinha mais de 22 espécies de peixe. Jesus vem para esse lugar, em primeiro lugar, porque aqui está uma multidão muito grande de gente trabalhadora que quer ganhar o pão de cada dia. E por ser região portuária, entre aspas, só está um número muito grande de pecadores. Muito grande de pecadores. Aqui a miséria corria solta. Segundo lugar, por que Jesus veio para cá? Vamos juntos. Jesus veio para cá em razão da política. Como assim da política? Vamos juntos. Aqui você tem simplesmente cidades enormes com mais de 10 mil habitantes. Então eram cidades populosíssimas. Jesus chegava, praticava milagres e ensinava, o povão estava com ele. Ele tinha pouco tempo para trazer as verdades. Então ele vai para cidades onde as populações são enormes. E acompanhe comigo, olha que interessante. Só que 9 cidades. Vou destacar para os irmãos, com certeza, as mais importantes. Ou seja, aqui, ó, Cafarnaum, para onde Jesus veio, e Tiberíades, aonde o imperador de vez em quando, o rei de vez em quando passava. E o mais importante era uma região distante de Jerusalém, 100 quilômetros. Ou seja, os judeus religiosos malandros que já quiseram pegar Jesus e arrebentar Jesus na primeira vez que ele estava em Jerusalém, estava a 100 quilômetros de distância. Até as notícias chegarem em Jerusalém, Jesus já tinha feito o estrago. Entendeu? Jesus já tinha feito o estrago. Terceiro maior motivo. Esse é fantástico, irmãos. Por causa de João Batista. Por causa de João Batista. Jesus estrategicamente constrói seu ministério se utilizando do trabalho iniciado de João Batista. Como assim, pastor? Quem eram os discípulos de Jesus? Os mesmos discípulos de quem? De João Batista. Pense, se você é Jesus Cristo e se você tem 3 anos e meio para fazer a maior revolução do mundo, você vai acreditar no trabalho do teu arauto. Onde a maioria dos discípulos de Jesus, que eram discípulos de João Batista, viviam? Simão, Pedro e seu irmão. Nasceram em Betsaida, mas viviam em Cafarnaum. Quem era sócio deles na empresa de pesca? João e seu irmão. Aonde? Cafarnaum. Para onde Jesus tinha que ir? Cafarnaum. Olhe para cá. Amados, questões fundamentais já tinham sido equacionadas pelo trabalho do arauto do Senhor. Pense nisso. Porque ele é o arauto do Senhor? Não é só porque abre caminhos, mas é porque cria os primeiros discípulos e futuros ministros. Pense nisso. Olha que interessante. Se você parar e pensar, os primeiros discípulos eram homens treinados em grande distância. O que seria fundamental para Jesus, porque tinham que ir para Jerusalém em toda a Páscoa e tinham que seguir João Batista sem deixar a sua atividade.
Lembre-se que nós acabamos de ler que Jesus, ao voltar, João Batista disse, ó, eis o Cordeiro de Deus. E aí, imediatamente, o irmão de Pedro foi atrás. E o irmão de Pedro já avisa Pedro, olha, encontrei Jesus. Ué, peraí, mas Pedro e seu irmão André eram discípulos de João? A Bíblia diz que sim. Mas como é que eles eram discípulos e eles estavam ao mesmo tempo pescando? Olha que interessante. Olha que interessante. Está vendo de novo um lindo mapa? Pense comigo. Aqui está Cafarnaum. Você tinha esses homens residindo em Cafarnaum, com sua empresa de pesca em Cafarnaum, porque lá é que tinha peixe e dava dinheiro, e eles tinham que sustentar a família, e você tinha esses homens vindo uma vez por ano a Jerusalém, no mínimo uma vez para a festa, no mínimo da Páscoa. E esses homens ainda, sem largar sua atividade, ainda tinham que fazer isso aqui, ó. Olha o tamanho do Jordão. Me diz onde João Batista batizava. Me diz. Quem estava direto com João Batista batizando? E voltando para casa e trabalhando. E batizando e voltando para casa e trabalhando. E batizando e voltando para casa e trabalhando. Eles não largaram a sua atividade pesqueira para estar com João Batista. Mas eles revezavam entre si. Tanto é que André estava com João Batista num dia específico e João Batista mostrou Cristo. André foi atrás. E aí André só correu de onde estava Cristo para anunciar seu irmão em Cafarnaum, trouxe, a gente pensa que ele trouxe rapidinho, né? Trouxe e imediatamente apresentou Jesus. Jesus já conheceu Pedro e disse, ó, você não vai ser mais chamado Simão, você vai ser chamado Pedro. E Jesus, num primeiro momento, no primeiro ano, permitiu que esses homens continuassem com essa vida. Seguindo a ele, seguindo João ao mesmo tempo e trabalhando na sua atividade. Agora, olha que fantástico. Por que esses homens foram escolhidos por Jesus? Porque eles já tinham passado pelo discipulado de João Batista do arrependimento. Qual era a pregação de João Batista? Arrepender-se, vocês vão para o inferno. João Batista olhava para a plateia dele e dizia, ó, parabéns, vocês não passam de cobras. Queridas cobras, que tiveram pais, que são cobras, vocês estão tudo cheio de veneno, vocês vão para o inferno. E isso é palavra que se pregue? Isso é palavra que se traga no domingo à noite? João Batista diz, vocês são as serpentes, víboras, vocês estão indo para o inferno. E os líderes religiosos que vinham, ainda recebiam de João Batista um coice maior. Um coice muito maior. Todo mundo chegava perto de João Batista perguntando, vem cá, o que eu faço? O soldado chegava perto de João Batista e perguntava, o que eu faço? João Batista, na lata, para de roubar dos outros, se contenta com teu soldo e deixa de pedir propina, seu animal. E o cara, soldado romano, meus irmãos, você pode acreditar nisso? O indivíduo saía, é mesmo. Aí João Batista recebe quem? Recebe o outro. O que eu faço? Vai se arrepender, vai se arrepender, vai se arrepender, vai se arrepender. Então esses homens sabiam da noção do que era pecado. Eles tinham aprendido com João Batista o que era pecado, o que era arrependimento, o que era falta da graça de Deus, o que era necessidade da misericórdia de Deus. E o mais importante, olhe para cá. A mensagem do João Batista tinha atingido, e o mais importante, eram homens esperançosos com a possibilidade do reino. João Batista estava dizendo, o rei está chegando, o rei está chegando, o reino de Deus está próximo. E eles tinham expectativa pelo reino. Eles tinham tudo, menos a sagacidade dos estudantes de teologia de Jerusalém. Era tudo que Jesus precisava. E agora, Sorilene, ó que fantástico. Com base no que João Batista fez, vamos entender a lição de hoje? Jesus, quando vem para Cafarnaum, ele iria para Cafarnaum de qualquer jeito, expulso ou não de Nazaré, ele iria, porque lá estavam os seus, o quê? Discípulos, preparados já para o Messias. E aí Jesus, que
deixava o indivíduo segui-lo um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, dividindo sua vida, louvado seja o nome do Senhor, sua vida em vida espiritual e vida material, e um pé aqui, um pé lá, e indo e buscando a sobrevivência. Jesus simplesmente chega, tem que pregar a uma multidão, chama Pedro e diz: eu quero entrar no seu barco e eu quero falar do seu barco. Você acha por que Pedro entregou o barco na hora para Cristo? Pedro já conhecia Cristo. Pedro já vinha sendo também discipulado por Cristo. Agora, Cristo ainda deixava esses homens ter uma vida dupla. E aí, Edmeia, aí, depois que ele dá esta palavra, ele diz: Pedrão, e aí, como é que tá? Conseguiu o quê? Ih, tá ruim. Hoje tá ruim, deu nada. Então, Pedrão, faz o seguinte, vai lá para dentro e joga na parte direita. Jesus, eu só vou porque és tu. Ele tinha conhecimento de quem era Cristo. Ele vivia indo e voltando, revezando com seu irmão. Ele tinha conhecimento. Quando teve todo aquele conjunto de peixes e simplesmente teve que chamar João e seu irmão para vir ajudar após a pesca miraculosa, Pedro chegou e se botou de joelhos e disse: Senhor, sai de perto de mim, porque eu sou pecador. Aí Jesus disse: não é sair de perto de mim, é ficar comigo. Vem que eu vou te fazer pescador de quê? E aí imediatamente eles deixaram o quê? Tudo. Até quando o Senhor vai esperar de mim e de ti o vinde após mim? Até quando nós vamos recalcitrar, irmãos, em entregar a Ele completamente nosso coração? É interessante isso. A gente lê e a gente pensa que é do nada. Eita, como Jesus é fantástico. Eu estava ouvindo uma série de pregações, porque tem que ouvir os outros. Estava ouvindo uma série de pregações sobre esse texto, deixou tudo. E a maioria dos pregadores, deixou tudo. Jesus, quando vem, todo mundo deixa tudo. Não, meu amigo, tem toda uma sequência de trabalho e de história por trás. É um ano que Jesus ficou trabalhando no coração desses homens, e eles vivendo uma vida dupla. E olha, que João e seu irmão ainda deixaram o pai na mão. Que bom que o pai ainda tinha empregados. E por que Jesus foi atrás desses homens? Porque Jesus não jogaria fora o trabalho de João Batista. Na obra de Deus é assim. Um planta, outro rega. Mas o crescimento sempre quem dá é quem? O Senhor. O arauto. É arauto não só porque aplanou caminhos e trouxe a mensagem do Evangelho, mas porque foi o homem que pegou os discípulos que seriam os futuros apóstolos e os transformou em homens à altura do grande Rei Jesus. Olha que fantástico. Olha que fantástico. E aí ele chama e todo mundo deixa e vai. Tem um momento da vida deles que eles dizem assim: Jesus, leva mal não, mas João Batista a gente ia e voltava. Você a gente deixou tudo, o que a gente vai ganhar? Pastor, na minha Bíblia só tem eles dizendo: deixamos tudo por você, quem vai ganhar? Não fala de João Batista. Mas depois do ensino de hoje, você entendeu o que eles estavam falando? Você entendeu que quando era João Batista, eles tinham a chance de ainda ter o dinheirinho, etc., e a vida dupla, e etc. Chegam para aqui e dizem: você a gente deixou, foi tudo, e a gente está atrás de você, o que a gente vai ganhar? Irmãos, creiam, eles hoje sabem perfeitamente o que ganharam e o que têm. Eu não estou dizendo para ninguém hoje deixar um emprego e só ir trabalhar na obra de Deus.
O que eu estou dizendo é que alguns de nós terão o privilégio de, o Senhor abençoando, viverem só na obra de Deus. Outros terão o privilégio de aposentar e passar a viver na obra de Deus. Outros terão que trabalhar a vida inteira. Mas não se preocupe, estarão na obra de Deus quando se encontrarem com o Senhor Jesus. Mas que coisa linda! E aí vem o chamado definitivo. E depois desse chamado vem a entrada de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, aonde ele ensina. Esperando ele está um demônio para ele expulsar. Só que isso é quarta-feira que vem e que o Senhor nos abençoe. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado pela alegria que nós temos de estar na tua casa, aprendendo, crescendo, entendendo, discernindo a tua palavra. Eu te agradeço por este povo, ó Deus, que tu destes a esta igreja, que deseja crescer, crescer, crescer. Ó Senhor, por tua misericórdia, continua usando a todos nós que estamos trabalhando no ensino da tua palavra, para que teu povo seja suprido e para que possamos entender completamente a gloriosa palavra vinda de ti. Nós te louvamos. Amém e amém. Dever de casa. Pegue a folha. Dever de casa. Só uma, filho. Obrigado. Pegue a folhinha. E dever de casa, ó. Revisa tudo. Pega a folhinha e revisa tudo. Aqui está o primeiro ano inteiro de Cristo. O segundo ano, deixa eu te ensinar, que aí eu te dou a outra parte da folhinha. Porque senão você aprende sozinho, aí não vem mais. Né? Aí eu fico sem plateia. Né? Glória a Deus. Amém?